Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e o SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa vai tratar, mais uma vez, do resultado das urnas para o primeiro turno, que já elegeu o Congresso Nacional e as casas legislativas estaduais. Muito já se falou sobre isso, mas quantas vezes a partir da perspectiva dos trabalhadores? Essa é a nossa missão aqui. E para ajudar a gente a fazer isso, não poderíamos convidar outra pessoa que não fosse o Neuriberg Dias do Rego, ele que é jornalista, administrador e diretor do DIAP, que eu vou deixar ele falar quem é o DIAP. Neuriberg, prazer, bom ter você aqui. Obrigado, Renata. Queria cumprimentar todas as entidades, agradecer o convite para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo e principalmente compartilhando esse cenário aí futuro da próxima legislatura. O DIAP é, assim como o DIEESE, que eu costumo chamar, que são irmãos, né? O DIEESE um pouquinho mais velho, mais experiente, o DIAP mais novo, né? Que foi fundado em 83, mas são instituições pioneiras do movimento sindical. O DIAP, ele faz basicamente a vertente política, ou seja, ele faz um trabalho de excelência do ponto de vista de assessorar o movimento sindical e toda a sociedade, como funcionam os poderes, como são eleitos seus representantes, qual é o perfil e como se comporta e atua durante o mandato, assim que são eleitos, principalmente como eles se posicionam nos temas e na agenda de interesse dos trabalhadores, tanto dentro do Congresso Nacional, mas também o DIAP acompanha com muita proximidade a agenda dentro do Poder Executivo, dos poderes de forma geral, inclusive assessora e ajuda as entidades a fazer uma atuação, uma incidência nas câmaras legislativas, né, e nas assembleias estaduais. Então, o DIAP é um órgão técnico que busca estreitar essa relação do movimento sindical com os atores instituídos e eleitos, né, para formular, né, políticas públicas, né, defender direitos dos trabalhadores nesses espaços de poder. As eleições de 2022 elas não terminaram. Nós temos o segundo turno em 12 estados e também para a presidência da República. No entanto, assim como eu já falei no início desse programa, nós já temos a configuração do Congresso Nacional, de suas duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e das Assembleias Legislativas Estaduais. Muito tem se dito que esse Congresso ele é mais conservador do que o que tínhamos. Qual é a avaliação sobre esse novo Congresso que saiu das urnas? Esse diagnóstico, a gente concorda que efetivamente a eleição para o Congresso Nacional ela teve uma forte influência das eleições presidenciais. De um lado, o atual presidente utilizou dos mecanismos, né, da sua reeleição para apoiar, principalmente após a janela partidária, apoiar vários candidatos à reeleição, utilizando não só o fundo eleitoral, mas o orçamento secreto. Se estimulou muito a bancada, digamos, mais conservadora e mais à direita, teve um aumento, o maior aumento na atual eleição, na atual conjuntura, então fez aí quase 250 parlamentares, sendo o PL, né, o partido do atual presidente, liderando essa lista com 99, mas a esquerda também, do lado do ex-presidente Lula, aumentou a sua bancada e chegando aí aos próximos 80 deputados eleitos, né, com a federação do PT, PCdoB e PV, mas podendo chegar aí a 122, um grupo ali somado ao PSOL, Rede, enfim, PSB e PDT, que vão fazer aí essa grande disputa em relação às agendas, né? A direita cresceu, a esquerda cresceu, o centro e o que ficar ali de centro-direita e esquerda diminuíram. Lógico que as novas regras contribuíram, Renata, para isso. Os partidos grandes e médios foram favorecidos com essas regras, porque tiveram mais recursos disponíveis para fazer as suas campanhas e optaram em lançar mais candidatos experientes, né, do que novatos. Isso refletiu no índice de renovação, em especial da Câmara, que ainda ficou alto, né? Chegou aí a ter 45% de renovação, mas essa renovação não se deu com novatos, estreantes na política, mas sim
de ex-deputados, ex-senadores, ex-deputados estaduais ou vereadores que ocuparam essas cadeiras. Saíram algumas matérias na grande imprensa, né, Euriberg, dizendo da perda de representação dos trabalhadores, porque alguns nomes que já estavam no Congresso Nacional há algumas legislaturas perderam, não conseguiram se reeleger. É possível falar em uma bancada de trabalhadores? E junto disso, como que é a representação? Quantos são agora e quantos tínhamos antes? O Congresso ele saiu sob o ponto de vista de agendas mais ideológicos. E as bancadas informais, como eu adiantei, a sindical e a empresarial, principalmente a empresarial, teve uma redução grande em relação à última legislatura. Só para ter uma ideia, em 2019, 22, né, foi eleito em 2018, os trabalhadores tinham uma bancada sindical de 33 deputados federais e empresarial de 234. Segundo os dados preliminares que a gente tem, a bancada empresarial caiu para 139 deputados federais, estou falando Câmara e Senado, né, deputados e senadores, e a sindical, a princípio, ela se manteve com os mesmos 33, porque houve uma circulação de nomes, né? Cada estado, você saiu em São Paulo, por exemplo, saiu o Vicentinho, entrou o Luiz Marinho, né? Por exemplo, saiu o Paulinho, teve a substituição de outros nomes. Entrou a Tereza Leitão no Senado, Beto Faro, manteve o Mota, enfim, vários nomes foram eleitos ou foram novos e manteve o tamanho dessa bancada. Né? O fato é que a bancada sindical ela pode ainda crescer um pouquinho, que até surpreendeu, vendo os dados que a gente achou que também poderia ter reflexo, uma redução sensível, então ela se mantém, tem a possibilidade de crescer um pouco, e principalmente a gente conseguiu colocar uma bancada que a gente vai trabalhar para detalhar ela, que são de ativistas, né? Então você tem em relação aos negros, própria questão religiosa, agricultores, em relação até evangélica, com nomes mais uma leitura de esquerda do que novos, né? Tendo também uma leitura de esquerda em relação a determinadas pautas. Então, houve aí indígenas, né, mulheres, enfim. Então, essa bancada que eu estou dizendo de ativistas, ela se complementa com a bancada sindical. Bancada parlamentar informal. Você pode explicar para a gente o que é isso e em que ela se diferencia de uma bancada parlamentar formal? As bancadas formais são aquelas que os partidos, né, elegem, né, seus parlamentares, né, no Congresso Nacional. Então, como eu mencionei, o PL e o PT foram as maiores bancadas. Então, são as bancadas formais partidárias. As informais, elas são vinculadas a um histórico econômico, social ou popular desses parlamentares com esses vínculos. Mas ainda existe uma terceira figura dentro do Congresso Nacional, que são as frentes parlamentares. Que as frentes, como as bancadas informais, elas são suprapartidárias. Então, ou você vai um vínculo mais sólido ou um vínculo a um tema mais abrangente, como meio ambiente, como em relação aos direitos trabalhistas, enfim, com vários temas que os parlamentares se unem, independente do partido ou visão, para tentar organizar uma pauta mínima sobre esses temas dentro do Congresso Nacional. O Giro Sindical vai para o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e a gente tem o prazer de receber aqui o Neuriberg Dias, ele que é diretor do DIAP. E nós estamos fazendo uma conversa aqui sobre o Congresso Nacional que saiu das urnas nesse primeiro turno de 2022. Desde o golpe, duas reformas prejudicaram demais os trabalhadores do país. São elas a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Considerando que a gente tem a eleição da oposição, ou seja, a eleição do presidente Lula. Como, diante de um Congresso com essa característica, você avalia a possibilidade de conversar a respeito desses temas que tanto prejudicou e segue, evidentemente, prejudicando as trabalhadoras e trabalhadores do país? De fato, o resultado da eleição e do presidente eleito ele vai ter um impacto muito grande no comportamento do futuro Congresso Nacional, tanto Câmara e Senado. Então, na perspectiva da reeleição do atual presidente,
pode chegar a uma base de 380 deputados na Câmara e 58 senadores no Senado. Sem dúvida, o atual presidente, ele vai dar continuidade à agenda de Estado mínimo, desregulamentação de direitos, né, e principalmente de privatização. Então, ele vai seguir o curso e aprofundar essa agenda e tentando recuperar a continuidade das reformas trabalhista e previdência. Por outro lado, na eleição do presidente Lula, ele vai chegar também com a mesma perspectiva de ter 342 deputados de base de apoio na Câmara e chegar a 50 senadores de apoio no Senado. Ou seja, veja que, sob o ponto de vista de correlação e apoio, não haverá uma discrepância, mas em relação à agenda, sim. Aí o Lula, sem sombra de dúvida, vai trazer o Congresso mais ao centro para calibrar. Acho muito difícil falar de imediato uma revogação dessas agendas, tanto a trabalhista como a da Previdência. Mas o movimento de encaixar a legislação atual ao que se vive, sob o ponto de vista dos seus efeitos na economia, sem dúvida haverá essa capacidade de calibrar a reforma, ou seja, fazer ajustes em relação ao que foi aprovado, principalmente aquilo mais perverso do ponto de vista de garantir a proteção aos trabalhadores e também fortalecer o Estado. Por outro lado, ele teria essa capacidade. E considerando o chamado mundo do trabalho, quais são as ameaças, quais são aí os perigos que vocês veem aí à espreita, considerando a atividade legislativa, a sua dinâmica própria, considerando a sua agenda? Desde da primeira eleição do Lula, em 2002, o setor empresarial se fortaleceu dentro do Congresso Nacional, aumentando a sua bancada para buscar ali dentro do Congresso Nacional, porque não teria espaço no Poder Executivo, encaminhar a sua agenda. Então, as confederações patronais e o setor empresarial buscaram ter uma representatividade dentro do Congresso Nacional. Surtiu o quê? Na reforma trabalhista, efetivamente, porque a reforma trabalhista, ela pegou todos os projetos de tramitação sobre cada tema que alterou, de certa forma, foi aglutinado na reforma trabalhista. E eles querem continuar avançando nisso. Futuramente, fim da multa dos 40% vai ser uma insistência em relação a essa agenda, em relação à ampliação de horas extra, em relação ao trabalho aos finais de semana e feriado, seria hoje, e a liberação do FGTS de imediato, ou permitir uma portabilidade desses recursos para instituições financeiras, seria o de imediato, e isso a própria Fiesp já divulgou um documento, enfim, com algumas demandas do setor empresarial, que começou justamente com o fim dos 40% e o trabalho aos finais de semana, né, ampliar ou flexibilizar mais ainda esse trabalho. Então, a tendência é que, além desses temas mais específicos, venha a agenda macro, ou seja, em relação ao trabalho aplicativo, a regulamentação, o próprio teletrabalho ainda ter uma discussão, reabrir o trabalho sobre isso, a discussão de projetos sobre isso no Congresso Nacional, que advém da conjuntura. Então, essa agenda a gente só vai conseguir calibrar com uma mudança do presidente da República. A gente consegue, ali dentro do Poder Executivo e dentro do Congresso Nacional, buscar uma negociação para uma agenda que atenda tanto os trabalhadores como os empregadores, né? No sentido de apontar aí por um caminho também de estar dentro de um ambiente de inovação, mas que também se garanta a proteção dos trabalhadores. Qualquer um dos dois presidentes, segundo o que você nos trouxe, vai ter condições de construir maiorias e governar. Podemos afirmar isso? O grupo do Centrão e dos partidos que puxaram mais o grupo à direita e mais conservador, eles tendem a migrar, porque não é uma bancada fiel aos interesses mais conservadores do bolsonarismo. Então, ambos os presidentes teriam condições, como eu mencionei, ele poderia, de um lado, ir mais à direita e mais avançar na implementação da agenda do governo, que é de desregulamentar e desmonte do Estado, efetivamente, mas também com algumas travas, e o Lula viria mais ao centro para buscar calibrar em uma agenda pensando na perspectiva de direito, em assegurar direito para a sociedade, para os trabalhadores. O Giro Sindical volta já.
Giro Sindical está de volta e este programa recebe Neuriberg Dias, ele que é do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e nesse bloco nós vamos conversar sobre a participação política das mulheres, da população negra e sobre qual é o futuro da pauta legislativa. Sobre as mulheres, nós somos subrepresentadas na política nacional. Na América Latina, todos os países, à exceção do Haiti, têm mais participação de mulheres na política do que o Brasil. Num ranking internacional, 141 países estão à nossa frente. Neuriberg, eu queria te perguntar, mesmo com uma política de cotas para as mulheres na representação política, quando os partidos lançam as suas candidaturas, por que essa subrepresentação ela ainda persiste? Só para colocar em números, né, foram 77, aumentou para 91 deputadas eleitas, e de 12 para 10, né, a redução de senadoras chegou a 101, né, 101 mulheres com representação, 17% do total, quando eu falo Câmara e Senado. Isso se deu por dois motivos. Primeiro, houve uma garantia, quando você observa as nominatas, cada estado, uma garantia de uma destinação de recursos para as candidaturas, uma estrutura de mandato. Segundo, foi até um aumento interessante para 91, porque as novas regras eleitorais havia uma expectativa de favorecer muito quem estava à reeleição, ou seja, da 77, e dificultar muito a renovação, por conta que exigia 20% e ainda você tinha que ter um recurso, né, maior para poder fazer a campanha. Então, havia mais dificuldades, do ponto de vista da cultura partidária, e por conta das novas regras, para garantir a reeleição dos atuais e inibir a renovação. E isso foi um fator que, mesmo com o aumento, prejudicou, porque você teve menos candidaturas, né, possibilidade de menos candidaturas nessa eleição, os partidos, né, diminuindo para 100 mais um, né, antes era 150%, e também o volume de recurso ainda, sob o ponto de vista do uso, nem os partidos, há vários partidos que não aplicaram efetivamente para a eleição de mulheres, enfim, ou buscaram um patrocínio ali cruzado, no sentido de mais para apoio, para compor voto, para eleger um parlamentar outro, do que efetivamente dar o apoio do partido para a eleição a deputado federal. Eu acho que, independente dos fatores, acho que as mulheres saíram maiores nessa eleição, sob o ponto de vista de ter mais candidaturas, ter a legislação que na próxima vai ter em dobro, né, os recursos para poder fazer suas campanhas, né, e também trouxe uma discussão muito grande da temática, seja na eleição presidencial, que caiu também para a eleição proporcional, da importância, né, do eleitor, dos partidos de apoiar essas candidaturas. Que eu acho que as regras eleitorais, como estabeleceram para os partidos ter um desempenho mínimo de ter pelo menos 80% dos votos, muitas candidatas, em função do partido que disputavam, não conseguiram atingir, mesmo com recurso, atingir essa votação mínima e ficaram de fora para disputar sobras, por exemplo, que é onde que a maioria dos deputados são eleitos, né? Falando especificamente sobre a população parda e negra, a gente passa a ter uma representação de 26% na Câmara dos Deputados, o que também ainda é muito aquém. Essa população não conta com cotas partidárias para as chapas, para que sejam lançados os candidatos. No caso em específico dessa população, qual é a sua avaliação? A representação ela está realmente longe do que se espera na sociedade, principalmente para os negros, até porque viveu uma conjuntura aí muito forte em relação ao que a gente vê sobre violência, em relação à segurança, em relação a vários, sob o ponto de vista de emprego, renda, está distante, né, o Congresso Nacional dessa representação. Isso quando eu falo de ampliando para minorias em gerais, né? Tem essa dificuldade. O que eu vejo do lado positivo é que possivelmente as bancadas e essa bancada mais ativista, elas vão se abraçar em relação a essas agendas todas. Então você começa a ter um ambiente
maior, trazendo e levando essa discussão para dentro do Congresso Nacional. Principalmente trabalhar numa legislação que estimule, né, ampliar a participação, a eleição do segmento dentro do Congresso Nacional para discutir as bandeiras, para incluir as políticas públicas com uma visão, em especial, mais ampla em relação a quem é afetado, né, diretamente na sociedade. Nós falamos um pouco da pauta relacionada diretamente ao trabalho, mas é claro que existem muitas outras pautas também na atividade legislativa. E qual é o prognóstico que o DIAP faz a respeito de quais pautas se fortalecem e quais pautas podem vir a se enfraquecer para o próximo período? Efetivamente, a pauta conjuntural e econômica e social ela vai sobrepor a determinadas pautas. Primeiro, vai ser imprescindível rever o teto de gastos, independente de quem seja eleito e principalmente o atual Congresso Nacional. Por quê? Porque a agenda que foi aprovada para garantir a reeleição do atual presidente da República vai gerar um impacto fiscal muito grande. Então, o teto de gastos, já com as regras existentes e com as flexibilizações feitas atualmente, vai ser uma pauta natural e automática para ser revista. A discussão da reforma tributária também é um assunto que deve aí não na sua mudar uma estrutura, uma reestruturação ampla, mas segmentar ou ser mais fatiado, mais voltado ao imposto de renda, lucros e dividendos, do que uma macro, enfim, uma reforma com maior impacto, e principalmente o eixo social, né? Então, buscar não só viabilizar o Auxílio Brasil, que é basicamente igual ao Bolsa Família, mas também pensar como vai ser a política de renda, enfim, em relação aos trabalhadores, em relação ao salário mínimo, em relação aos contratos de trabalho que foram amplamente flexibilizados. Isso prejudica o Estado, prejudica a Previdência, prejudica a política pública. Então, vai ser agendas que vão se sobrepor, independente de quem seja o próximo presidente da República. E as agendas mais pontuais, sob o ponto de vista principalmente da desregulamentação da economia ou retorno, né, de uma regulamentação mais calibrada, sob o ponto de vista de visão do Estado, vai depender aí do perfil do presidente eleito. Então, essas agendas, efetivamente, vão continuar, lógico que mediado a depender do presidente, principalmente ela ainda depende de uma nova eleição. Quem vai comandar a Câmara ou quem vai comandar o Senado na próxima legislatura também vão ser, digamos, estratégicos, né, para definir qual vai ser o rumo das agendas dentro do Congresso Nacional. Euriberto, eu quero te agradecer demais, agradecer você, agradecer todo o trabalho que o DIAP faz e seguirá fazendo, dizer que para quem está aqui conosco, que os trabalhos do DIAP estão na internet, há muitos trabalhos interessantes, que na página do DIAP, que é www.diap.org.br, podem ser acessados. Eu que agradeço, Renata. O DIAP está, como você colocou, fica à disposição. A gente sempre está atualizando os temas relacionados à conjuntura, à agenda legislativa de interesse dos trabalhadores, ajudando, e a gente tem que ampliar a participação do movimento sindical e na sociedade dentro do parlamento. Vai ser um fator, talvez a principal bandeira do movimento sindical defender, antes de tudo, é que se garanta a participação social dentro do Poder Executivo, dentro do Congresso Nacional, exigir transparência. Seguimos.